Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no podcast 1818, o princípio da sincronicidade. E hoje nós temos um convidado que eu tenho convicção que vocês vão assim achar incrível todo o conhecimento, toda a história que ele vai trazer para nós e, claro, esclarecer muitas coisas importantes aqui para nós. Eu quero aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o seu comentário, clica no sininho e deixa o seu like no nosso canal. Bem, mais um 1818 que está agora, neste momento, se iniciando. Oi, pessoal, eu sou a Ana Clara Lambert, então, como já foi dito, estamos começando mais um episódio do programa 1818. E aqui quem está com a gente hoje como convidado é o Sheikh Khaled. Um prazer, e por favor, o senhor pode se apresentar para a gente? Boa noite, meu nome é Sheikh Khaledi. A gente sempre começa dessa palavra, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum é uma palavra em árabe que significa que a paz esteja conosco, com todos nós. Então, um cumprimento é muito importante, que sempre paz é importante para a nossa vida. Meu nome é Sheikh Khaledi e sou líder religioso da comunidade muçulmana de Guarulhos, também o presidente do Conselho Superior dos Teólogos e Assuntos Islâmicos do Brasil. Eu sou egípcio, 23 anos aqui no Brasil. Muito bem, e com uma vasta experiência internacional em várias áreas, inclusive na área da comunicação também, né? Certo? E hoje tem um papel fundamental dentro da teologia, né, islâmica, que, pelo menos na minha visão, é de uma profundidade incrível, né? Certo. Em termos de conhecimento, uma profundidade filosófica, espiritual. E é um prazer tê-lo conosco nesse nosso programa, que tem exatamente esse objetivo, trazer esses diálogos ecumênicos, né, para que a gente possa levar reflexões para as pessoas. Sheikh Khaled, como foi sua infância? Porque vamos começar lá no princípio, né? Egípcio, o senhor já nasceu numa família muçulmana, já professando a fé muçulmana, tendo o Alcorão como o livro sagrado, né? Certo. Alá, que é Deus em árabe, né? É isso? Allah em árabe, Deus em português. Em português. Em inglês, God. É. Is the name of the God. Isso. Então, único criador. Único criador. Exatamente. Nosso Senhor. Sim. Isso. E como é que foi essa infância? Como é que foi essa história? Né? O senhor já imaginava ser um sheik, uma liderança espiritual? Como que foi essa infância? Veja bem, eu nasci numa cidade chamada Baltim, uma praia na realidade, no mar Mediterrâneo. Quando cheguei 10 anos, eu estava olhando para minha mãe rezando. Allahu Akbar. Ela nunca se me chamou para rezar, mas todos os dias estou olhando para ela fazendo a linda súplica que amanhecer com força de Deus, Allah, amanhecer para realizar oração para Deus. Então, 5 horas de madrugada, ela faz aquela súplica conversando com nosso Criador. Então, essas palavras deixou marca dentro de mim. Aí tive um amigo, uma criança também, 10 anos de idade. Falei para ele, vamos lá para a mesquita, vamos realizar a oração. Eu fui para lá, rezei. Quando voltei para casa, fiz a outra oração, porque nós temos 5 orações 5 diárias. orações diárias. 5 orações diárias. Tempo de comunicação com o Criador. Que você precisa falar com seu Criador. Todos os dias. E cada momento se dá. Aí quando foi para rezar dentro de casa, aí rezei de uma maneira errada. Uma maneira não é adequada. Aí a mãe começou a me ensinar de uma maneira correta. Nesse tempo comecei a memorizar o Alcorão Sagrado. Esse é um jeito lá nos países muçulmanos que eles têm interesse que o filho aprender e decorar as palavras sagradas de Deus.
Então, ele dá para terminar. Você imagina, o livro sagrado de Deus, 600 páginas. Tem crianças que terminam com 11 anos de idade, termina de curar na cabeça. Aí comecei de coração com um sheik lá, não estava pensando em nada, mas pensando no religião na realidade, que eu tenho que realizar as orações no horário certo. Aí comecei dentro de mim uma coisa bastante linda, quando você fica ligado com seu Criador. Eu escutava a chamada de oração, eu acordava antes de chamada de oração de alvorada. Alvorada lá, 5 horas de madrugada, 4 horas de madrugada. Eu acordava 5 minutos antes. Estava indo para a mesquita, tinha 2, 3 pessoas, uma criança. Isso tudo deixou uma marca dentro do coração. Tocou meu coração. E graças a Deus que eu segui um caminho certo. Esse com força, claro, força de Deus. Que Deus, quando guia alguém, ninguém vai desviar ele do caminho certo. Então você está andando no caminho de Deus. Quando cheguei 18 anos, aí passei terceiro colegial e fui para estudar pedagogia. Estava fazendo, ia ser professor da matemática. Tá. Lá, começou a tocar dentro de mim que você tem que estudar teologia, tem que estudar sheik para ser sheik. Aí lá no Egito não teve espaço para você estudar. Eu mandei currículo, escrevi para uma universidade na Arábia Saudita e graças a Deus chegou uma bolsa completa, Foi integral para estudar lá na Arábia Saudita. Fui lá, fiquei 4 anos, estudei. Claro, a gente estuda todas as religiões, todas as filosofia, tudo. Cristianismo, judaísmo, as religiões que existem na Terra, como o ser humano está pensando, de que jeito, de que maneira. Então, desde aquele momento, já formei em 1976 e desde aquele momento veio para a América Latina. Tá. É como uma missão. Como uma missão. No Tá. início foi assim, foi uma missão. Dentro de mim também eu estava pensando de levar a mensagem para nossos irmãos aqui na América Latina. Não é questão de trabalho, é diferente. Trabalho você está esperando ganhar dinheiro, não sei o que, não. Uma missão. É um chamado. Um chamado, você tem a palavra de Deus. Você já decorou, você já estudou. Então, seu trabalho na área de quê? Área de cultura, área de religião, área de ser humano. Então, você tem que plantar nessa área. Você tem que ir. No início, claro, foi um trabalho, mas dentro de mim não é questão de trabalho, é questão de levar essa mensagem para nossos irmãos aqui na América Latina. Tá. Então, comecei desde aquele tempo, agora na América Latina há quase 37 anos, mais ou menos. Nossa, é uma vida. É uma vida. Né? Uma vida, É uma vida. Uma Agora, me interessa... Perdão. Me interessa muito, né, uma faculdade de pedagogia com foco em matemática. Exatamente. Quer dizer, já matemática tem um conceito... e física. Já tem um conceito de ensinar, né? Depois, a busca por uma formação religiosa, teologia. Exatamente. 4 anos, eu creio que deve ter sido um curso muito bom, né? Na Arábia Saudita, discutindo teologia, religiões, filosofia, né? Exatamente. E eu costumo dizer que o mundo árabe, ele colaborou profundamente para a história mundial e para o desenvolvimento do ser humano. Certo. Né? Haja vista as expansões marítimas, foram equipamentos árabes que os europeus usaram, enfim, tanta coisa na astronomia, no conhecimento matemático, né? Grandes físicos são árabes. Certo. Então, a cultura árabe, ela é presente na nossa cultura e na cultura mundial, e nem sempre é atribuída aos árabes, né? Exatamente. Essa questão. Então, eu acho que eu gosto muito da cultura árabe e dessa compreensão de mundo também, né?
E aí você chega na América Latina, um mundo completamente diferente, né? Diferente. Porque eu imagino Diferente. sair Egito, Arábia Arábia Saudita Saudita, e de depois repente América América Latina, Latina. que tem todas as particularidades, Diferenças, né? diferenças. E As como é que diferenças. foi isso, né? Olha, no início, eh, quando eu deixei a Arábia Saudita, eu estava assim, de um tempo de Era muito jovem. muito jovem, 23 anos, um tempo de choque de civilização. Você tá deixando um país, está indo para outro, muito diferente. Mas no início, você trabalhou dentro da comunidade árabe, então, dentro da comunidade muçulmana. Você não estava precisando muito entrar dentro da comunidade brasileira. Na realidade, eu entrei dentro da comunidade brasileira quando veio para o Brasil. Sim. Aí casei com brasileira. Nesse momento, aí mudou tudo. Então, você tem que aprender mais, tem que saber a capacidade das pessoas. No início, foi muito difícil para mim, como jovem. Até me lembro até agora, no aeroporto, assim, chorei. Você deixou seu pai, sua Eu mãe. imagino. Não é fácil para você. Não é fácil para você. Mas mesmo assim, eu enfrentei. Vamos lá para ver. Porque tive um projeto de uma entidade lá que a comunidade muçulmana e a árabe está precisando de professores para ensinar a língua árabe e ensinar os mandamentos islâmicos também, porque muito raro, muito pouco. E isso aconteceu mesmo. Quando a gente foi para Paraguai, não existia nenhuma mesquita, nenhuma escola. Agora temos 3, 4 mesquitas lá. Por exemplo, estou dando um exemplo. No outro lugar, onde eu passei, graças a Deus, Deus me deu força para deixar uma marca, Tá. para deixar um sinal. Porque o ser humano, quando o senhor falou agora, estava falando sobre colaboração dos árabes dentro da Da matemática, ciência, né, como um todo. uma coisa incrível. Por quê? Porque na realidade o Alcorão Sagrado ele abriu a visão de ser humano para ele olhar para o universo, para o mundo. Ele tem que pensar, refletir. Quem criou esse mundo? Então começou desde aquele momento, Deus revelou no Alcorão Sagrado que o ser humano tem que olhar para a história humana, para criaturas de Deus e tem que pensar muito bem. E tem que ter uma lição na vida. Na realidade, a participação do muçulmano ao qualquer sábio através dos mandamentos do Alcorão Sagrado, o livro sagrado de Deus. Também a gente tem que, hoje, tem que apresentar também que a gente acredita em todos os livros sagrados de Deus. Faz parte da crença muçulmana. Nós Tá. temos 6 pilares da fé. Então, faz parte que nós acreditamos no Antigo Testamento, que foi revelado para Moisés, Novo Testamento, que foi revelado para Jesus Cristo, os Salmos, que foi revelado para Davi, e o Alcorão Sagrado. Não é só o Alcorão Sagrado. Tá. Então faz parte, dentro da fé islâmica, que a gente tem que acreditar em todos os livros sagrados de Deus. Então, quando veio para cá, na realidade, e veio com muita sabedoria, graças a Deus, não é muito não, porque cada dia a gente está aprendendo mais. Sim. Cada dia o ser humano cheio de segredos, o ser humano cheio de coisas maravilhosas. Deus que nos criou de uma maneira perfeita para pensar sempre para quê? Para a convivência com outros, com o próximo, de uma maneira correta. Harmônica, né? Exatamente, E eu acredito muito que viver é um aprendizado diário, né? exatamente, Este exatamente, momento é um momento de aprendizado, né? exatamente. Não só entre nós aqui, mas todas as Não, pessoas que vão interagir. É uma constante. olha, na realidade, a convivência aqui no Brasil abriu para mim muito visão da vida, porque ser humano, independente de cor, de Sim, raça, de religião, o ser humano está cheio, como falei, cheio de coisas maravilhosas. Quando você fala com ele, quando você conversa com ele, até meus filhos acham que eu sou muito comunicativo assim. Meus filhos falam, pai, você, qualquer lugar você entra, você puxa a conversa, começa a conversar. Eu falei, claro, faz amizade rápido, sim. porque somos filhos de Deus. Então,
nosso pai Adão é a nossa mãe Eva. Então, são irmãos, né, da humanidade. Como eu falei, independente de cor, de raça, de religião. Então, irmãos têm que conviver entre eles de uma maneira, né, de paz, de harmonia, como o senhor falou, né? Convivência seguindo os mandamentos. Qualquer religião, ele manda o quê? Manda de boas caráter, eles mandam boa conduta. Sim. Então, qualquer religião manda para seguir o caminho dos mensageiros. Valores, né, que são Exatamente, os valores importantes. humanos, os É, valores morais sim, que a gente tem que seguir. Com esses valores, a gente dá para viver melhor, de uma maneira correta, a gente dá para seguir os mandamentos dos mensageiros, dos profetas de Deus, e desse jeito a gente vai ter um mundo melhor. sim. Um mundo de paz, que eu acho que é o que todos nós desejamos, né. Nós estamos procurando, todo mundo está procurando, É, que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, esteja com todos os profetas e mensageiros. Ele diz algumas palavras sobre isso. Ele diz: aquele ser humano que volta para casa dele à noite com segurança, olha, com segurança, e tem jantar dessa noite, né? E tem saúde, então, como se fosse ele tem o mundo inteiro na mão. Três coisas importantes: ter comida dentro de casa, voltou para sua casa à noite com segurança, segurança, entendeu? Uhum. E ter saúde, então, graças a Deus, o que você quer mais? né. Pra que mais? Para que mais? Então, É, porque amanhã você não sabe, está na mão de Deus. Você não exatamente. sabe. Você está vivo, você está em outro lugar, só Deus que sabe. Então, não fica preocupado por causa de amanhã. Não fica preocupado, juro por Deus. Eu passei na minha vida muitas coisas que só sempre sente a mão de Deus. Na realidade, a presença de Deus, no cada passo da minha vida, Deus está presente. Tá. E desse crença, a gente tem que viver com crença de quê? Que Deus estar junto com a gente. Cada passo da nossa vida. Sim. O pensamento Sheik, seriam milagres diários que a gente vive? A presença de seria, Deus? seria. A presença de A Deus, presença de Deus é. teve, eh, olha, no ano 2000, 2020, agora, Hum, eh, eu estava brincando com meu filho mais velho, pouco antes da pandemia, então, tá, em tá. março de 2020. Aí ele bateu no meu lado direito. Aí eu senti muito dor, falta de ar. Aí eu senti a noite inteira sentindo dor. Não dá para aguentar. A mãe gritou com ele, a mãe dele: "Você bateu seu pai?" Falou: "Não, brincadeira, mãe." Ela falou: "Vamos lá para Carlos Chagas aqui, tá, no hospital." Eu falei para ela: "Não, deixa para amanhã. Se não melhorei, vamos lá para hospital." No dia seguinte, o dor aumentou. Então a gente foi para Carlos Chagas. Era sexta-feira à noite. A médica fez uma tomografia, aí teve uma mancha no fígado, uma mancha de 5 centímetros mais ou menos. Que obviamente não era em decorrência Não da ela Uhum. falou: "Mas, tinha uma mancha, mas a gente não vai permitir ele voltar para casa, ele vai continuar aqui, porque temos a pandemia, não dá para voltar de novo, então tem medo de, pegar corona. Vai continuar aqui, vai esperar até segunda-feira para fazer ressonância, porque sábado, domingo não tem ressonância magnética, para a gente confirmar qual é o tipo daquela mancha." Segunda-feira, eu fiz a ressonância magnética. Esse aí é o que é o câncer. Câncer de tamanho 5 centímetros. A minha esposa ficou assim, ficou balada e começou a chorar. Eu falei para ela: ó, olha, seguinte, graças a Deus, Deus me deu assim uma coisa, não dá para acreditar. Falei para ela: deixa para Deus, porque se Deus eh,
quer tirar a vida dele, o segredo dele, vai tirar. Se Deus vai dar a vida, ele que dá a vida, ele que tira a vida também. Deixa para Deus. Aí começamos correria, para lá, para cá, que a gente vai fazer, mandamos para alguns amigos para analisar. A gente foi indicados para passar lá na Beneficência Portuguesa. O médico decidiu direto, não passou uma semana, que tem que fazer cirurgia. Terá a metade do fígado. Tem que fazer cirurgia, uma cirurgia que durou, ficou 7 horas, 8 horas. Nossa. Nossa. E tudo assim, uma semana. Uma semana, dia 14 de abril de 2020, eu entrei para fazer a cirurgia. Nossa. Claro, você fica na marca, aí falei, Deus. Aí comecei, na realidade, um médico teve 3 médicos que estavam fazendo a cirurgia, falou para mim, que você estava falando, que você... Aí eu comecei a falar, testemunho que não há outra divindade além de Deus, testemunho que Muhammad, seu mensageiro, testemunho que Moisés, seu mensageiro, testemunho que Jesus Cristo, seu mensageiro. Aí comecei a falar sobre a religião, na realidade. Quando ele me visitou, você falou muita coisa sobre, coisa linda sobre religião. Eu falei, graças a Deus, porque eu fiquei uma semana lá no hospital, UTI 2 dias. Quando voltei para casa, aí senti o dor. Não passou 2 dias, aí o médico mandou voltar novamente para o hospital. Aí saiu o quê? Corona. Puxa. Tem que ficar Nossa. mais 3 dias. Nossa. Saí do hospital, fiquei 11 dias isolado dentro de casa. Você imagina tudo isso passar na sua vida? Em um período muito curto. Então, no tempo muito curto, na realidade é assim, como um sonho você está sonhando. Então, a mão de Deus, eu não vou falar um milagre, mas, na realidade, eu estava na beira da morte. Então, a crença de Deus já fez meu testamento, mandei para minha família lá no Egito, aqui para minha esposa, você tem que fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Então, deixei tudo na mão de Deus. E graças a Deus estou aqui Ótimo. gravando com Legal. vocês um programa. E aconteceu depois também, porque estou dentro de um programa agora, do câncer, e cada vez eles fazem uma tomografia, exame de sangue. Apareceu também um nódulo uma vez, eu entrei para fazer biópsia. Aí o médico ficou meia hora, mais ou menos, analisando. Aí no final, depois de meia hora, voltou, falou, senhor Khaled? Falei, sim. Ele falou, o senhor escapou de mim hoje. Eu não vou te furar, porque o nódulo está diminuindo. Então falei, graças a Deus. Quando saí para fora, a minha esposa quase ajoelhou no chão. Falei, pelo amor de Deus. E de novo, porque de novo você vai passar aquela dificuldade. Você sabe que só câncer, esse nome, dá medo para Dá o medo, ser humano. dá medo. Sim. Mas eu estou falando o seguinte, quando você está com Deus, coloca sempre Deus na sua mente, na sua alma, então você fica tranquilo. Fica muito tranquilo. Porque Deus que te criou, Deus que te mandou sustento para você dentro da barriga da sua mãe. Todo dia está escutando você, está mandando para você saúde, paz, tranquilidade, tudo. Tudo na mão dele. Então, para nós, Deus é tudo. No meu mente, agora, se me perguntando agora, eu passei na minha vida muitas dificuldades. Mas, graças a Deus, tem que ser firme, seguindo o seu caminho, dirigir a sua família, dirigir a sua comunidade para o caminho dos mensageiros de Deus. Isso é muito importante. Agora, Sheik, uma pergunta que eu acho que é importante. A comunidade islâmica em Guarulhos, porque a mesquita que o senhor lidera, né, Certo, é em Guarulhos, que é um município grande. Nós já certo, estamos aí, eu acho que 1 milhão, salvo engano, quase 1,5 milhão de habitantes na cidade de Guarulhos, né? certo. E a comunidade islâmica em Guarulhos, ela é grande, ela é atuante. Como que hoje a comunidade islâmica ela está na cidade de Guarulhos? Olha, a comunidade muçulmana de Guarulhos é uma comunidade muito antiga aqui no Guarulhos. Ela tem presença muito bem forte.
politicamente, no lado eh, da economia. Sim. Então, há mais ou menos, nós temos entre 300 e 400 famílias aqui no Guarulhos. Temos vereador, o vereador Lamer, ele é também muçulmano, secretário Abdul Mazlum, temos juízes de origem muçulmana também, o juiz Ali Mazlum, promotores, universitários, médicos. Então, todas as áreas, graças a Deus, a comunidade muçulmana está muito presente dentro da comunidade brasileira aqui no Guarulhos. Antigamente, ela teve mais atividades árabes. Por exemplo, 1970 e pouco, teve aqui uma semana árabe aqui no Guarulhos. É. Uma semana que me lembro agora, o senhor Ahmad Dib Yassin, que fundou aqui no Guarulhos. Então, a comunidade árabe muçulmana aqui no Guarulhos, ela é grande, ela tem participação dentro da comunidade Da brasileira comunidade. e presente também. Então, graças a Deus, temos uma mesquita no Renato Maia, Avenida Carlos de Campos, que recebe todos os fiéis, seja muçulmano, seja cristão, seja judeu, que queria participar lá, ir para lá, seja bem-vindo. Está aberto para todo mundo. Então, nossas orações diárias está realizada lá, dentro da mesquita, e temos oração principal na sexta-feira, Sexta-feira. meio-dia e meia, a sexta-feira, porque é um dia sagrado para os muçulmanos. Sagrado assim, desse jeito que no horário de oração ele tem que largar o trabalho e ir para lá para realizar a oração. Você pode trabalhar durante o dia, pode trabalhar, sem problema nenhum. Tá, entendi. Agora, uma coisa importante sobre a comunidade islâmica, existe uma união entre os povos islâmicos aqui, o povo islâmico de Guarulhos, e isso é uma questão, e uma questão que é importante, porque já me perguntaram isso, nem todo mundo que hoje é muçulmano islâmico nasceu numa família islâmica. Certo. O processo de se converter ao islamismo é um processo que depende da pessoa desejar. Como porque tem convicção que muitas pessoas já chegaram na mesquita, começaram a vivenciar toda aquela religiosidade, espiritualidade, e chegaram no processo de se converter ao islamismo. Isso vem acontecendo. Como que o senhor vê esse processo de crescimento até do islamismo no Brasil, no mundo, que eu acho que isso vem acontecendo muito no mundo, né? O crescimento da religião islâmica. O Islã agora é considerado como a maior religião que está crescendo no mundo. Isso. São Então, dados os estatísticos. dados, Sim. os dados. Aqui no Brasil também tem crescimento de convertidos. Mas não é de tamanho da Europa, por exemplo, por causa da língua também. Tá. A língua portuguesa é muito difícil para os muçulmanos. Então, lá em francês temos bastante livro que fala sobre o islamismo, temos muitos imigrantes também Sim. do Marrocos, da Que Tunísia. foram colônias francesas, né? Exatamente. Em inglês também temos vários livros também que falam sobre o islamismo. Então, bastante convertidos. Aqui tem porcentagem. Também, graças a Deus, sempre temos novos muçulmanos por própria escolha. Tá. Então, quando vem alguém, hoje teve um jovem que foi para lá, hoje temos oração da sexta-feira, ele queria conhecer o Islã. Eu falo para ele primeiro, você tem que estudar. Primeiro. Segundo, tem que ser por própria vontade. Se que mesmo. Não é por causa de interesse, uma interesse ou alguma vantagem que você está procurando, não. Eu quero ser muçulmano porque eu tenho crença no coração. Ser muçulmano é muito fácil explicar para ele. Por quê? Porque você tem todos os mandamentos, pilares da fé, pilares
da prática, temos 6 pilares da fé, 5 pilares da prática. Então, para ser muçulmano, você tem que aprender primeiro tudo isso e depois você vai colocar na prática. Então, nós temos, graças a Deus, temos uma porcentagem, eu não estou falando muito ampla, não, mas temos. E são firmes. Yani, aqui no Guarulhos, se até famílias abraçaram o Islã como religião, e até agora eles estão firmes, estão seguindo a religião de uma maneira correta, sem nenhum interesse, de nada. Eles queriam só conhecer a Deus e conhecer o caminho do profeta Muhammad, que a base esteja com todos eles. Então temos divulgação, mas não é muito grande e igual lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou lá na Europa. Europa mais, muito mais. É. É muito mais. França, eu acho que é um dos países que mais cresce, né, o Exatamente. islamismo, a França. Eles falam daqui 20 anos ou 30 anos vai ser maioria lá na França ainda. Muito Exatamente. legal. Sheik, eu fiquei curiosa em relação a uma coisa. Dentro das mesquitas, existem processos de formação para essas pessoas que estão entrando? Porque é muito novo, né, para quem está começando. Existem Certo. esses processos de formações como aulas ou conversas? Como que funciona? É claro que temos um tipo de diálogo. Tá. E a gente, quando chega, uma pessoa ele quer saber, conhecer o Islã, ao conhecer a cultura islâmica, a gente começa explicando para ele e dando para ele também material, livros, alguns vídeos que fala sobre o islamismo. Então ele vai começar a fazer a leitura. Depois, quando se ele amanhã ou depois ele vai querer abraçar o Islã, então ele vai ter algumas aulas. Aqui no Guarulhos tem outras mesquitas também que faz as aulas para os muçulmanos, novos muçulmanos e para também os filhos da comunidade, porque não é todo mundo que conhece o Islã, Sim. conhece a prática de Islã. Então ele está precisando de explicação. A gente está oferecendo isso. Agora eu vou fazer 2 anos aqui. Mas antigamente, quando eu estava aqui, eu fiquei quase 11 anos, a gente teve aula de cultura, aula de árabe, curso gratuitamente, aula de religião. Então tudo isso faz parte porque o conhecimento é importante. Você tem que passar o que você aprendeu na sua vida, na sua cultura, passar para outras pessoas. Porque, na realidade, a maioria são com voz, eles queriam saber, conhecer. Qual é essa religião? Que ele divulga, que ele pedindo para seguidores, na realidade, porque tem muitas imagens, como a gente falou também, uma imagem muito ruim sobre o islamismo. Isso. Sim. Sobre a mulher no Islã, sobre se tem uma ligação entre o Islã e o terrorismo. Tem muita coisa errada. As pessoas, quando vai para lá, aí vai aprender bastante. Uhum. Tem gente que, até um pouco tempo, eles pensam que a mesquita é um lugar fechado, um lugar só os árabes que vai para lá. Não. Os árabes são parte muito pequeno da comunidade muçulmana internacional. 200 milhões. Mas os muçulmanos hoje, 1 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Então faz quase, não dá 25%, por exemplo, dos Uhum. muçulmanos no mundo inteiro. Sim. Então quem fala árabe são um pouco. Então a religião islâmica não é para os árabes, é uma religião universal, Universal. é para todas as criaturas de Deus. Quem queria seguir, seja bem-vindo. E que queria seguir outra religião também, seja bem-vindo. Cada um, cada um. E que vai julgar todos nós no dia de juízo final, sou Deus. Eu não posso julgar ninguém. Eu tenho que respeitar o próximo, seja quem é, né? Qual é a religião dele, tem que respeitar ele como ser humano. Até dentro da minha casa, às vezes, meus filhos têm opinião diferente que minha opinião. Tem que respeitar todo mundo. Né? Claro, eu tenho que ensinar, deve ensinar meus filhos o caminho, né? E eles vão seguir que eles, quando eles ficam com mente, completo e já jovem, eles vão escolher o caminho certo, claro, porque ele foi criado de uma maneira correta dentro de casa. Perfeito. Sheik, existe, né, a sunitas e xiitas, Certo. que é
a partir da morte de Maomé, né, que nós vamos ter uma ramificação. Eu acho muito importante explicar um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando o que seria essas duas ramificações ou alas, como que se interpreta isso, até para esclarecer para as pessoas entenderem melhor. E para sunita e xiita, Deus é único. O profeta Isso Muhammad é o ponto é fundamental. o profeta Muhammad, mensageiro de Deus. O Alcorão sagrado, o livro sagrado de Deus. Qual é a diferença? Foi uma diferença depois da morte do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Parte dos muçulmanos acharam que o Ali, que Deus esteja satisfeito com ele, o primo Primo. e marido da filha. Ele deveria ser o quê? O Khalifa, primeiro Khalifa, então, o primeiro governador do Estado Islâmico naquele Islâmico. tempo. E outros acharam que Abu Bakr. Então, aqueles que acharam que Ali depois foram seja, chamaram xiita. Então, auxiliares do Ali ibn Abi Talib, que Deus esteja satisfeito com ele. Então, algumas diferenças, poucas diferenças entre as sunitas e xiitas. A maneira de rezar, a maneira de colocar a mão ou não colocar a mão dentro da oração. Mas, na realidade, não tem muita diferença. A gente tem que respeitar a divisão, por exemplo, a divisão, que ele vai seguir um jeito, uma maneira para adorar a Deus. A gente respeita ele como ele está. Como eu falei um pouco, que vai julgar todos nós no dia de juízo final, só nosso Criador. Então temos igual católico, protestante Isso. e outras também, outras Ramificações, outras. exatamente. Tá. Então tem uma diferença, mas a crença, se você voltou para a crença, eles acreditam em Deus único, acreditam que Muhammad, profeta e mensageiro de Deus, acredita no livro sagrado de Deus. Agora, explicação, entender, aí temos algumas diferenças entre os sábios. Tá. Até regional, cultural, né? Exatamente. Então, a xiita hoje em dia faz 5%, 10% mais ou menos do mundo islâmico. Do Isso. mundo islâmico, sim. A Agora, maioria é lá no Irã e tem parte no no Iraque, Iraque é. e Líbano. Tá. Certo. Uma coisa que é bastante interessante é que a Ásia tem uma concentração islâmica imensa, né? Imenso. Imensa. Bastante. Indonésia, É. toda aquela região E do Sudeste uma Asiático. coisa curiosa, se você sabe como entrou o Islã lá, entrou através de comerciantes, na realidade, o comércio. Por esse motivo a gente fala a conduta é importante, a cultura é importante. O Islã entrou naqueles países através de comerciantes. Quando o povo vê o comerciante honesto, que ele trabalha de uma maneira honesta, que ele é verdadeiro, entendeu? Então eles Justo. começaram justo. Então eles começaram a perguntar qual é a religião dessas pessoas, porque dentro de comércio você sabe como tem muitas maneiras ilícitas, muitas maneiras Erradas, né? erradas dentro do comércio. Mas eles acharam que é estranho. Um vendedor, por exemplo, daqui e outro lá no perto dele, aí um vende alguma coisa, quando vem outro consumidor, ele fala, vai comprar de meu vizinho aqui. Não existe isso. Uhum. Eles não teve esse costume, porque o comerciante ele queria trabalhar o outro para ganhar mais. Não, você já vendi, fez uma venda hoje, então vai para meu vizinho, compra de meu vizinho. Então, eles começaram a perguntar. Então, por esse motivo, temos a Indonésia, por exemplo, Indonésia. maior país que tem muçulmanos É. no mundo inteiro. E as pessoas não 150 imaginam. milhões, Muita gente nem 150 imagina. milhões Imagina. de habitantes são muçulmanos. É. Malásia e Índia temos, mas minoria. China tem, União Soviética tem, e tem bastante naqueles lugares, na Naquela realidade região, né? tem bastante.
Eu acredito até que a mídia teve um impacto muito forte, porque a forma como a mídia trata principalmente a mídia daqui, né, do Ocidente, ela trata as religiões islâmicas ou qualquer coisa que seja diferente do que eles querem passar, né, traz um serviço muito grande em relação a isso, né. Uhum. Então é um impacto que inclusive, eu estudo comunicação, é um impacto que a gente tem que pensar e tentar mudar, porque a mídia tem um poder Exatamente, muito grande e ela exatamente. impacta e ela Ela divulga coisas forma, ela forma e a ela divu opinião. exatamente, e ela tá formando opiniões que não tá baseado na verdade, né. O veneno negativo. O veneno Exatamente. negativo. Olha, o ser humano, eles falam assim, o ser humano inimigo de que ele não conhece. O ser humano inimigo de as coisas que ele não conhece. Antes de vir para o Brasil, eu pensava que o brasileiro, a ideia é muito diferente, que o povo não tem família, não tem não sei o quê, que você está escutando, né? Uhum. Mas quando veio para cá, e temos uma mudança enorme. Sim, Se entra, fundar mais dentro da cultura, a convivência com o pessoal, você acha não, tem laços familiares, tem coisas, tem valores, Valores. tem bastante coisa incrível. sim. Então, com o tempo, você vai aprender. Aqui é a mesma coisa, você eu andava às vezes com roupa quando cheguei para o Brasil, aí eles chamavam Bin Laden, não sei o quê. As pessoas, eu faço amizade com eles, entendeu? Aí eles começam a puxar conversa, a gente conversa, não é tudo igual. Se temos alguns fanáticos dentro da nossa religião, também tem no Em cristianismo, tem no todas têm, Todas judaísmo, têm. em todos os lugares no É, mundo. Em todos os países todas tem têm. marginais, tem pessoas que faz terror, tem pessoas que mata, tem pessoas que rouba. Em todos os lugares no mundo temos isso. Então, eu não posso, assim, julgar todo mundo por causa de um ato de alguém uhum. muçulmano. Eu não posso falar, o Islã manda isso, não Não. posso, Não. por causa da religião. Então, eu tenho que analisar muito bem o caso, cada caso, cada caso. Tem que analisar muito bem, porque a mídia, vamos julgar todos os Cria esses muçulmanos, estereótipos, né. Generaliza, né? É. generaliza. E Generaliza. esse tipo de injusto, injusto na realidade. Eu tenho que ser sincero, e o juiz, ele estuda o caso muito bem e vai escutar todo mundo e depois vai julgar É. através do quê? E depois do julgamento do juiz, de outro a distância segunda e terceira, e Supremo Tribunal Federal. Então, na realidade, a visão humana, eu não posso julgar por causa de um motivo aconteceu aqui ou lá e o ato foi cometido por um muçulmano, por exemplo, ou um cristão. Eu não posso falar todos os cristãos do mundo são terroristas por causa de um ato que foi feito aqui no Brasil, por exemplo, a uma escola que entrou uma pessoa e matou ninguém perguntou qual é a religião dele. Mas uma vez Exatamente. eu falei, se foi o nome dele Muhammad ou Ahmad, vai falar o muçulmano, não sei o quê. É. Não é assim. Sim, Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado, porque você está prejudicando, na realidade, ao prejudicando uma família, a uma nação, a uma comunidade, através de quê? De um ato que você divulgou dentro da mídia e todo mundo vai te seguir e vai julgar também no mesmo tempo. E só dá mais espaço pra intolerância religiosa, né. exatamente. Exatamente, E gera mais É. violência. exatamente, exatamente. Por esse Né? motivo, a gente temos aqui, eu tenho um comitê que trabalha junto com a prefeitura. Esse diálogo aí é muito importante. A gente encontra judeus, cristãos, espírita e outros também religiosos, temos diálogo. Cada 3 meses, cada 4 meses, a gente encontra, a gente fala, conversa, porque é importante. A gente estava realizando uma lei para ser aprovado aqui no Câmara de Vereadores do Guarulhos, para ter liberdade religiosa. Você tem a liberdade total, que você escolhe a religião que você quiser, Sim, entendeu? Mas no final você é ser humano, eu sou ser humano. Você tem que me tratar com respeito, com amor. Não precisa mais do que isso. Exatamente. É. Honestamente, sim. trabalha comigo honestamente. Não me engana, não rouba meu dinheiro, não me mata, não me xinga. Não. Você
Você tem que seguir o caminho do bem. Então, dessa maneira, desse jeito, a gente vai ter uma convivência muito bem e a gente vai ter um mundo melhor, melhor, e cabe todos nós. Sim, Hum, todos nós, uhum. todos nós. E Sheikh Khaled, as 5 práticas que são fundamentais dentro do islamismo. Certo. É muito importante, eu acho, que a gente trazer isso para as pessoas, né. É. A caridade, Tem caridade, sim, tá muita certo. caridade, Certo. peregrinação pelo menos uma vez na Peregrinação, vida para exatamente. Meca, né, se Aham, for possível, até exatamente, economicamente, as exatamente. 5 orações, 5 orações. né. Os 5 pilares, a gente chama 5 pilares da prática, os 5 pilares do Islã. Então, temos 6 pilares da fé, a fé dentro do coração. Mas, para mostrar a fé dentro do coração, você tem que praticar. Exato. A primeira coisa, você tem que testemunhar que Deus é o Criador. Testemunhar que não há outra divindade além de Deus e que Muhammad é o mensageiro. Porque é o último mensageiro de Deus. E Muhammad, que a paz seja com ele ordenou os muçulmanos para acreditar em todos os profetas e mensageiros antes dele. Como, Então, por exemplo, Jesus Cristo. exatamente. Então, esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, direto, depois, praticar as 5 orações diárias. 5 orações, como a gente fala, é um tempo de comunicação. Você está precisando, quando você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer a ablução, purificação, e depois vai rezar. Rezar para quê? Para seu Criador. Concentra e começa a conversar com ele. A oração, na realidade, ela traz o quê? Traz o paz dentro do seu coração, pedindo a ajuda de Deus. E essa oração tem que mudar a sua vida. Porque se você rezou só fazendo ginástica, não adianta, não Não vai adianta. adiantar nada. Você está rezando para ser uma pessoa melhor quando você trata o próximo. Então, a oração está trazendo para você respeitar o horário, primeiro, porque oração de alvorada, 5h30. Oração de meio-dia, meio-dia e 6 minutos. Oração de à tarde, 3h20. Oração do Porto Sul, depois do Porto Sul. Então, assim desse jeito, você está organizando a sua vida. Comunicação com seu Criador. Então, 5 orações diárias. Antes de dormir, oração agora. Antes de dormir, você tem que rezar. Falar com seu Criador. O Deus me dá tranquilidade, Deus me dá paz dentro do meu coração. Eu estou pedindo orientação do Senhor. Temos até oração de orientação. Quando você vai fazer, você tem 2 escolhas. Ah, eu posso, por exemplo, trabalhar naquela empresa, ou não. Então você vai fazer a sua oração e Oração. depois vai pedir para Deus: "Ó Deus, se esse caminho bom para mim, então facilita. Se esse caminho mau para mim, então deixa ele longe de mim". Então desse jeito, então oração, 5 orações diárias. Vem depois direto o pagamento do zakat. O que significa zakat? Um tributo, uma doação. Então, não adianta você rezar para Deus e você não vai ajudar o próximo. Então, você vai tirar parte da sua fortuna anualmente e você vai participar para a sua comunidade. A comunidade brasileira em geral, independente. Entendi. É independente. Então, você vai pagar 2,5% da sua riqueza para os pobres e pessoas que têm necessidade. Então, essa declaração que você está seguindo o caminho de Deus. Então, zakat. E peregrinação, como o senhor falou, uma vez na sua vida, quando você tem condição de saúde e condição financeira. Financeira. Porque hoje em dia está muito caro. Uhum. Viajar para a Arábia Saudita, por exemplo, vai lá ficar no hotel, custa quase 30 mil Passagem reais. aérea, que Passagem é aérea muito agora está cara. muito, muito cara. Então, quando você tem condição, se você não tem condição, então você está livre. Não está cometendo nenhum pecado. Então, 5 pilares da prática
na realidade, é importante na vida de qualquer muçulmano, por quê? Porque ela vai levar ele para o caminho do bem, o caminho que ele trata bem o próximo, o vizinho, seja honesto no trabalho dele, seja verdadeiro, não mente, não rouba, não engana. Então, muita coisa em seguida no caminho dele. Não basta só rezar. Então, tem Tem que que ter ação. exatamente por isso o motivo, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ele diz: aquele que reza e não pratica a boa conduta, então como se fosse que ele não rezou. Então, É em considerado vão. que ele Deus não aceita. Deus não aceita. Tem que ser um ser humano honesto, um ser humano que tenha amor no seu coração para o próximo. Desse jeito, dessa maneira. Então, na realidade, o trabalho eh, espiritual do islamismo está levando você para ser uma pessoa honesta nessa Um ser vida. humano melhor a cada dia. Exatamente. Melhorar a sua vida todos os dias. Por esse motivo, você tem orações diárias. E lembra de Deus. Lembra de Deus. Deus está presente na sua vida. É importante que a gente sabe, quando a gente bebe água, quando a gente acorda, quando a gente entra no casa, nós temos uma palavra-chave. A gente fala em nome de Deus. Bismillah. Em nome de Deus. Eu estou fazendo isso com uma autorização de meu Criador. E muito lindo. Lindo, você sente a presença de Deus em tudo. Quando você come, fala Bismillah. Quando você bebe, fala Bismillah. Quando você se veste, fala Bismillah. Em nome de Deus. Quando você entra no carro, antes de dirigir, fala em nome de Deus. Quando você liga a luz, fala em nome de Deus. Então, Deus está presente Em em tudo. cada momento, cada segundo da sua vida. Muito importante. Você não vai precisar de tratamento, não vai precisar, assim, que você tem depressão, que você tem problemas na sua vida, não, deixa tudo na mão de Deus. Ele é superior, ele sabe de tudo. Ele sabe que você está pensando, ele sabe que você está olhando. Você pode enganar todas as criaturas de Deus, menos seu Criador. Próprio Criador. Ele sabe tudo. Sheik, antes da gente começar aqui a entrevista, a gente ficou conversando um pouco sobre o uso de termos, inclusive da língua portuguesa, né? E eu achei muito interessante você explicando o termo shake e essas diferenças com o português. Você podia falar pro pessoal que eu acho que vai ser muito O interessante sheik, também. tá? O sheik, uma palavra aí na árabe, ela tem uma palavra ampla, claro. Ela tem vários significados. O sheik, um sábio, a gente chama ele o sábio. Ele tem várias sabedoria. Então, os tribos lá na Arábia, antigamente eles tinham um líder. Esse líder chama sheik. Sheik daquele tribo. Ele, se aconteceu algum problema, eles voltam para ele julgar. Se eles precisam de uma orientação, eles voltam para ele também, para ele dar orientação. Então, sheik é um título da chave de um tribo. Tá? Sheik também, idoso. Quando ele passa De 60 uma anos, ele determinada. se chama de sheik. Então, usada também, língua árabe, usada no Alcorão Sagrado. Idoso. Então, acima de 60. Sheik. Sheik também, a gente chama sheik de petróleo, que tem bastante dinheiro. Sheik fulano, que tem bastante dinheiro. E sheik é um título de aquele que estudou teologia. Então, um líder religioso que estudou para ser líder religioso, que vai dirigir a oração, que vai dar sermão da sexta-feira e aulas religiosas. Então, o termo, palavra sheik em árabe, ela tem vários Vários significados. significados. Sim. Sheik, a Kaaba, se é assim que eu pronunciei de forma correta, né? Pelo menos em Acaba assim, português. está certo? É um ponto sagrado, Certo. né, para que Meca, né? Inclusive tem um movimento circular que as pessoas que vão em peregrinação para lá. Qual que é a grande importância da Kaaba para o islamismo? Tá. Acaba, os sábios falaram, temos várias opiniões. Quem construía a Kaaba?
à casa sagrada de Deus. De Deus. Primeiro que ela foi a primeira casa sagrada na terra para adorar o Criador. Falaram, tem uma opinião que fala que construiu a Kaaba primeiro os anjos. Tem outra opinião que fala que Adão, primeiro que construiu a Kaaba. O mais confirmado que o profeta Abraão, ele renovou a construção do Kaaba, da casa sagrada de Deus. Então, na época dele, Deus mostrou para ele onde está os pilares da construção do Kaaba. Então, ele levantou os pilares e foi à casa sagrada de Deus. Então, por esse motivo, ele tem muita consideração para todos os muçulmanos, que ela foi a primeira casa para adorar Deus na terra. Por esse motivo, a gente usa como direção para a oração. A gente não adora o Kaaba. A gente não adora, por exemplo, pedras. A gente adora só o único Deus, nosso Criador. Então, a direção, tá? A direção para ela. Quando a gente vai rezar, a gente procura, depois eu vou mostrar para vocês, a gente tem qualquer lugar no mundo, você vai colocar agora aplicativo que mostra onde está o Kaaba. Então, você vai, o sentido da Kaaba e fazer a sua oração. Então, a direção para a Kaaba, mas a oração para Deus. Então, foi construída, e quando o profeta Abraão terminou, claro, uma história muito linda, quando ele levou a esposa dele, Agar, para lá, com o filho Ismael, recém-nascido, deixou lá naquele local, deserto, não tem ninguém. Aí ela perguntou, ô Abraão, esse é ordem de Deus? Porque teve ciúme entre Sara e entre a outra esposa. Outra Teve uma esposa. ciúme. Quando nasceu o filho, primeiro nasceu Ismael, depois nasceu Isaac para Sara. Aí levou ela para aquele lugar. Ela falou, não, esse é ordem de Deus. Então, ela disse o seguinte, Deus nunca vai nos abandonar. E olha a milagre que aconteceu lá naquele lugar. Depois foi a Meca, uma cidade agora. Você vai para lá, primeiro mundo. Através de uma súplica de profeta e mensageiro de Deus, Abraão. Então, por isso, a gente temos uma consideração. Abraão considerado também o pai dos profetas. Pai do Ismael, de Ismael veio Muhammad. O Isaac veio Jacob, Israel, e filhos de Israel veio Moisés, veio Jesus Cristo. Então, o Abraão, ele é considerado como o pai dos profetas e mensageiros de Deus. Então, por esse motivo, a gente temos uma consideração para aquele local, para Al-Kaaba. Al-Kaaba foi a primeira casa sagrada para adorar Deus único. Então, desse jeito, dessa maneira, a gente entende a ligação entre profetas e mensageiros. São irmãos, na realidade, irmãos. E eles foram mandados com única mensagem: adorar Deus único, nosso Criador. Deus, como a gente falou em árabe, Allah, em português Deus, em inglês God, não há outra divindade além de Deus. Sim. Ele é o nosso Criador. E o princípio fundamental do monoteísmo, Exatamente, né? as três religiões. As três As religiões. três religiões. Que seria o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Islamismo, sim. Né? Porque eles têm um livro sagrado. Temos um livro sagrado, um mensageiro, considerados como grandes mensageiros, maiores mensageiros que foram escolhidos por Deus. Então, Moisés, Jesus Cristo, Muhammad. Então, tem história muito linda. Quando se passa a passagem de Moisés, a passagem do Jesus Cristo, a passagem de Muhammad, que a base seja com todos eles. Eles veem com a mesma mensagem. A mesma A mensagem. mesma mensagem. Muda alguma coisa aqui, Sim. alguma coisa lá, o Mas jeito a da essência. oração, o jeito de... mas, na realidade, no final, você vai procurar,
vai achar que todo mundo está mandando para o único caminho, adorar a Deus e também a boa conduta, a sua conduta, o moral, Como ser os humano. valores como ser humano, para a gente conviver. Eu fui convidado hoje para conhecer os senhores. Então, na realidade, para mim, uma honra, uma grande coisa que conhecer pessoal, novas pessoal, a gente toca, a gente faz diálogo sobre história, sobre religião, sobre cultura. Desse jeito, dessa maneira, a gente vai ter uma boa vida, se Deus quiser. Exatamente, É, exatamente. Sheik, eu percebi na sua fala uma figura importante que foi sua mãe. Não sei se sua mãe já está entre nós ah, ou se ela não está, mas uma figura muito importante, eh, exemplo, né? Você disse que logo muito pequeno se mirava na sua mãe, via ela rezando exatamente, com aquela potência, né? Com toda aquela fé, né? E aquilo foi absolutamente inspirador e fez com que você até compreendesse o chamado de se tornar sheik, fazer teologia, né? E hoje ser uma liderança espiritual, religiosa. É importante, eu acho que até para esclarecimento, né, o papel da mulher dentro do islamismo. Acho exatamente, um ponto muito importante para a gente falar no nosso programa. exatamente. Hoje, primeiro o sermão de hoje, eu estava falando sobre quatro mulheres na história muçulmana, consideradas como bom exemplo para toda a humanidade. Não é só para mulheres, não, para homens e Para a mulheres, para a humanidade. humanidade. A primeira que eu falei sobre a esposa de Faraó. O Faraó chama Ásia, Ásia, filha do Muzar. Ah, ele é que criou Moisés. Então, ele é que criou Moisés no palácio da Faraó, o Isso, governador de Egito. Ele era crente, mas o Faraó ele não acreditava em Deus, tanto que ele queria matar Moisés. A isso, história todo mundo sabe. Então, ele criou um profeta e mensageiro, esse primeiro. Então, ele deu melhor exemplo. Ele estava rogando para Deus, pedindo para Deus que Deus construa para ele um palácio ou uma casa no paraíso. Essa é uma passagem dentro do Alcorão Sagrado. A segunda mulher e a Maria, que a paz esteja com ela, a mãe de Jesus Cristo. Também uma mulher incrível, porque ela foi mãe de um profeta e mensageiro de Deus. Então ela teve um documento e muito importante. E até agora ela criou um profeta e mensageiro de Allah, de Deus. Então foi um exemplo para toda a humanidade. No Alcorão Sagrado, única mulher que foi recitada dentro do Alcorão Sagrado, Maria, a Mariam. Temos uma surata chama Surata Mariam, Maria. E terceira é a esposa do profeta Muhammad, chama Khadija, que a paz seja com todos eles. Então a Khadija foi esposa de um profeta e mensageiro, deu apoio total, criou os filhos de uma maneira correta. Então quando a gente fala sobre a mãe, a minha mãe, que a misericórdia de Deus esteja com ela, ela morreu 3 anos atrás. Eu tive muita saudade, fiquei muito tempo não viajei para Egito. Aí minha irmã decidiu que eu vou mandar para o Brasil. Ela teve 89 anos. 89. E foi para lá, levei ela no avião. No avião, na realidade, eu percebi, minha irmã falou que ela tem Alzheimer. Ela tem uma... Eu falava para ela, mãe, eu sou Khalid, eu sou seu filho Khalid. Falei, tudo bem, Khalid, Khalid, É. um dia eu vou ver ele. Ela ficou comigo aqui 1 ano, no Brasil, na realidade. Tive muita saudade, porque ela deixou uma marca dentro da minha alma e dentro do meu coração. Sofreu muito para nos criar de uma maneira correta, de um salário muito pouco
Mas mesmo assim, todos nós, graças a Deus, meus irmãos, tudo universitários, formaram, graças a Deus. Então, de uma coisa pequena, mas mesmo assim temos um objetivo na vida. Através do quê? Através da mãe, através do pai. Então, é muito importante o documento da mulher dentro do islamismo, ou de qualquer religião, ou de qualquer comunidade. A mulher, a gente acha que ela é pilar principal dentro da família. Dentro da família. Porque ela fica mais tempo com nossos filhos. Ela, é claro, educação dos dois, Do pai e do da mãe. homem e a mulher. Mas e que fica mais tempo com os filhos, na realidade, a esposa, a mulher. Então, o documento da mulher dentro do islamismo é muito importante. Não é aquela imagem que eles falam, não. Tem nada disso, não. A mulher no Islã, o profeta Muhammad, ele diz o seguinte, olha, uma sabedoria também a gente chama. Ele diz, a melhor pessoa dentro da minha nação, aquele que trata bem a esposa dele. Aquele que trata bem a esposa dele. E ele, o profeta, ele ajudava a esposa dentro de casa. Ajudava ela na tarefa dia a dia, ajudava ela de cozinhar, ajudava ele várias coisas dentro de casa. Ajudava. Ele teve tempo. E o ser humano, o marido tem que ter tempo para respeitar e ajudar a mulher. A mulher é a mesma coisa. Então, o respeito entre os dois. Então, hoje em dia nós temos uma imagem muito enganada sobre o islamismo. As pessoas têm que estudar muito bem a religião islâmica e depois vai para julgar. Mas tem que estudar muito bem. Porque temos uma passagem muito linda, temos uma surata completa, um capítulo completo dentro do Alcorão. Eu falei um capítulo de Maria, sobre Maria, e um capítulo sobre as mulheres. Como você trata a sua mulher? De que maneira, de que jeito? Os valores da mulher dentro do islamismo. E muito importante. O capítulo de Maria, para quem quiser pesquisar e tiver. Capítulo da Maria no Alcorão Sagrado vai ler uma mensagem muito linda, muito bonita, que Deus escolheu ela, sobre todas as mulheres do mundo, entendeu? Que Deus deu para ela um milagre, né? Criou Jesus Cristo de mãe sem pai, entendeu? É um milagre, na realidade. É claro, o milagre maior, a criação do Adão. Ele foi criado de sem pai e sem mãe. Tá? Mas Jesus Cristo foi criado de mãe sem pai. Ninguém tocou ele. Então, é um milagre. Enorme milagre para nós. Um milagre enorme. A Maria, nobre mulher, para a gente é um exemplo, maior exemplo dentro da religião islâmica. Eu acho muito bom, acho que a fala do Sheik, porque a maior parte, acho que dos brasileiros não tem essa noção de que o mundo islâmico, né, que a religião Não, islâmica isso é uma crença. Tô falando, respeita e respeita e crença. crê, Crê. 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 Não Eu é só acho respeito. Crê. crê. É. Eu acho isso uma informação muito importante, né, para ser divulgada aqui e para levar para as pessoas, para estudar Estudar mais, pesquisar mais, abandonar um pouco essa coisa do julgamento Não, a priori, né, aquele julgamento que é sem nenhuma base, sem nenhuma consistência, né? O certo. quanto é importante a gente primeiro se aprofundar dentro de um conhecimento, para depois a gente até ter uma opinião, Tá né? certo. Poder, até para ter coerência para conversar, Exatamente. né? Eu acho que Exatamente. isso é muito importante, né? O diálogo, como eu falei, o diálogo sempre a gente tem que ter uma base para a gente dialogar. Entendeu? Cada um tem que respeitar o outro e tem que conhecer. Antes de o senhor falar comigo, você fez uma leitura, uma passagem. Através da sua conversa agora, eu percebi que o senhor já fez uma leitura. Então, o senhor já abriu para você muitas coisas sobre o islamismo, sobre Al-Kaaba.
sobre os pilares do Islã. Então, desse jeito, dessa maneira, a gente dá para chegar para um senso. É, Como está essa cultura? Como está funcionando? De que jeito, de que exatamente. maneira? É. Eu acho que um dos pontos que eu vejo que é muito bonito dentro do islamismo é essa construção de um ser humano melhor e Exatamente. principalmente tratar o outro com muito respeito. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Eu vejo Muito importante. muito esse comportamento e eu creio que todos nós temos que pensar sobre essa prática, né? Exatamente. Exatamente. Não só falar, mas ter uma Falar é muito ação fácil. Para se praticar, isso é que difícil. seja Tem que... coerente, né, com aquilo que a gente de fato acredita. Sheik, eu costumo perguntar no programa a relação de tempo e Deus. E perguntar isso para um teólogo, né, da cultura egípcia, porque eu sou apaixonado pela cultura egípcia também. Eu quero deixar isso registrado. Uma cultura fenomenal, né? Assim, toda a estrutura do que foi a civilização egípcia antiga e o Egito hoje lutando tanto por um espaço no mundo, né? Certo. Mas como teólogo, como um líder espiritual, qual a sua visão, né, sobre Deus e tempo? Certo. Deus, para mim, falando tudo, tudo, tem que ser tudo. Que nosso orientador, que protege a gente nessa vida, a misericórdia dele acima de todos nós, Infinita. infinita. Sem ele, a gente não é nada. Então, sempre a gente lembra de Deus antes de dormir e fala em nome de Deus. Quando acorda, fala graças a Deus, que Deus nos dá um novo dia, tá? Para agradar a Ele, certo? Então, Deus para mim e tudo, tudo na minha vida, na realidade. Eh, Estou rogando para Ele que continua no mesmo caminho até encontrar Ele no dia de juízo final. Então, é muito importante. O tempo igual espada. Se você não cortou, ele vai te cortar. Então, o tempo, o seu capital está na sua mão. Ou você vai gastar de uma maneira correta, do caminho do bem, ou vai gastar no caminho do Satanás, caminho de maldade, caminho. Então, está na sua mão. O tempo, cada segundo que está passando na sua vida, você tem que aproveitar. Aproveitar cuidando da sua família, aproveitar fazendo o bem, aproveitar, aprender conhecimento, aproveitar trabalhando. Então, está na seu capital. Ninguém vai jogar o capital dele no mar. Não. Vai aproveitar o tempo dele. Se você não cortou, ele vai acabar com a sua vida. Então, o Exatamente. tempo é muito importante para a nossa vida. Antes da mensagem final, deixa eu Uhum. fazer uma pergunta última. Ok. Como que é a relação do islamismo com o livre-arbítrio? Certo, certo. O ser humano, ele está livre de escolher o caminho que ele quiser. Está livre. Não é obrigado de fazer nada. Assim, às vezes as pessoas falam, não, eu sou obrigado, Deus escreveu isso para minha vida, eu sou ladrão porque Deus quer isso. Não. Você tem própria escolha. Você está livre de escolher entre mal e bem. Você está livre de escolher entre escuridão e luz. Então Deus deu para você juízo, uma mente para pensar muito bem. Mandou mensageiros, mandou divulgadores para mostrar o caminho para você. Então o ser humano está livre, totalmente livre, 100%. Então ele escolhe o caminho que ele quiser. Ele não é obrigado de fazer nada de maldade, por exemplo, nada. Que às vezes olha, Deus escreveu que eu segui esse caminho. Não, não tem nada disso não. Ele escolheu por própria a vontade. Então, ser humano está livre,
Escolhe o que você quiser, mas lembra bem que um dia você vai ser julgado. Se não está nessa vida, vai ter outra vida, um dia de juízo final. Então, por isso faz parte dos pilares da fé, acreditar no dia de juízo final. Então, vai ser julgamento, o balanço que você fez do bem, que você fez do mal, certo? Esse dia há de chegar. Vai chegar, Vai chegar. um dia vai chegar. Que é depois da morte, você tem outro dia. Sim. Tem, a vida no túmulo, o espírito já está lá com Deus, o corpo voltou para a terra, porque você foi criado um pedaço de barro, espírito de Deus. Então, o espírito já subiu, vai ter dia de julgamento. Seu corpo vai voltar novamente. De que maneira, de que jeito, Deus sabe. Vai ter dia de julgamento. Onde está seu registro? Nós temos 2 anjos, um do lado direito, um do lado esquerdo. Do lado direito ele escreve todos os atos do bem. Do lado esquerdo ele escreve todos os atos Do mal, do mal. dos seus erros. Então você, cada segundo da sua vida, tem 2 aqui, está olhando, está escrevendo, Registrando. está registrando. Então, no dia de juízo final, seu registro vai aparecer na sua frente, segundo por segundo. Tem uma passagem no Alcorão Sagrado que fala disso seguinte, que aquele que fez maldade na vida, no dia de juízo final, ele vai falar o seguinte: oh, meu Deus, esse livro não deixou nada sem registrar tudo. Então, se você, bem saber, se você viveu com a presença dos anjos, a presença de Deus, eu acho, assim, estou pensando, que vai mudar muito a nossa vida. Porque aquele que está roubando, antes de roubar, vai pensar, vai ser registrado, Deus está olhando. Não é as câmeras só, não. Deus, acima de todos nós. Porque o profeta, ele diz o seguinte, aquele ladrão, quando ele rouba, ele não tem nada da crença dentro do coração. Zero. Porque se ele tem crença dentro do coração, ele não vai roubar. O ato não vai existir. Exatamente. Exatamente. É muito profundo. Teremos o segundo podcast com a presença do Sheikh Khaled. Nós vamos convidá-lo com toda certeza Muito por obrigado. um segundo tempo. Se Deus quiser. Sheikh, primeiro eu queria agradecer as suas palavras e todos os ensinamentos que você trouxe aqui pra gente, que tenho certeza que essa conversa foi muito enriquecedora, não só pra gente, mas também pra todo mundo que tá assistindo e que tá ouvindo a gente. E a gente também, um dos nossos pilares aqui também no nosso programa é diálogos que impactam, né? Trazer esses diálogos que pro nosso público vai ter uma relevância e vai agregar algo pra ela. Então, Certo. nesse momento, eu gostaria de pedir pro senhor dar uma mensagem final, conversando com os nossos ouvintes, trazer uma mensagem final, que o Certo. Primeiramente, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eh, eu sou ser humano, tenho meus erros, tenho meus coisas boas também, mas no final, a gente tem que trabalhar nessa vida para melhorar a nossa vida dia a dia, melhorar nossa convivência. Tem que ser uma convivência de paz, de harmonia, de união entre nós, de respeito, né? Independente da raça, de cor, da religião, porque os valores entre nós é a conduta moral e muito importante. Então, a mensagem de hoje é que a gente tem que respeitar, tem que amar um ao outro, respeitar um ao outro, porque somos seres humanos, filhos de Adão e a Eva. O pai, único, Adão, e a mãe também. Então, somos irmãos da humanidade. Então, eu peço para todos nós que a gente trata o outro com amor, com respeito. E muito importante para a nossa vida. Ótimo. Acho que o programa de hoje, sem dúvida nenhuma, traz para todos nós, sem exceção, assim, uma estrutura de conhecimento muito relevante e eu tenho convicção que você que está nos acompanhando hoje conseguiu sanar uma série de dúvidas
e teremos, como eu disse, um outro momento com o Sheik, Se Deus se ele quiser. nos conceder Estou esse à privilégio, disposição. né? Nós vamos chamá-lo. E eu quero agradecer, né? obrigado. Eu, a Ana Clara, Muito obrigado, Ana. a presença, né? O privilégio de trazer a nós tanto conhecimento. E eu ia pedir, Sheik Khaled, por favor, que deixe o endereço da mesquita, porque eu tenho certeza que muita gente que vai assistir o programa depois vai ter interesse de, pelo menos, participar de algumas orações, enfim. Seja bem-vindo, qualquer pessoa que queria participar. A oração principal na sexta-feira. Todos os dias está aberto desde 8 a 20 horas da noite. A Sociedade Islâmica Brasileira de Guarulhos. Ela fica na Avenida Carlos de Campos, 676. 676, Jardim Santa Clara. Ótimo. Seja bem-vindo, qualquer pessoa que queria conhecer mais, que queria um exemplar do Alcorão Sagrado, um livro que fala sobre islamismo, seja bem-vindo. Como eu falei dentro do programa, nosso interesse é que levar conhecimento e cultura para a comunidade brasileira. É muito importante. Ótimo, muito bom. Bem, estamos finalizando o podcast 1818, Diálogos que Impactam. Eu tenho certeza que a história de hoje do Sheik Khaled trouxe a você muitas reflexões e, sem dúvida nenhuma, uma inspiração muito grande para refletir sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre ser um ser humano melhor e construir uma sociedade melhor, mais justa, mais harmônica e, claro, num ambiente de paz. Quero agradecer muito a sua presença, a sua audiência, pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar aí o like, né? Comente o nosso programa, deixe aí os seus comentários para a gente poder interagir. E, claro, né, o compartilhar é levar, né, essa proposta de ecumenismo para mais pessoas, o grande objetivo, que na verdade o objetivo central é a construção de uma sociedade melhor e que as pessoas se respeitem. Esse é o grande objetivo, né, dentre vários aqui que nós temos. Exatamente. E todos que aqui estão, sempre com muito respeito, trazendo as suas opiniões, a sua fé, a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus, e para que você possa sentir isso também. Então, muito obrigado. Mais uma vez, eu visto Explore Clube Brasil, que é essa marca muito legal. Chega no site do pessoal que você não vai se arrepender. É muita qualidade nos produtos e vale muito a pena conferir. E, mais uma vez, o Centro de Idiomas Bacarim, que, na verdade, vocês vão ver o logo, o nome da escola está em inglês, é Bacarim School, né? Idiomas. E meu inglês não é tão bom, então eu prefiro falar aqui em português. Mas vale a pena, procura lá o Rodrigo Bacarim, que ele é um cara... A expertise dele é o idioma... o inglês, e garanto para você que você vai aprender inglês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, Sheik. Foi incrível o programa de hoje. Ana Clara Lambert, obrigado. E eu quero desejar a você, como sempre, muita, muita e muita luz. E, claro, um mundo melhor, né? E eu desejo a você uma grande semana aí pela frente e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio.